A minha mãe é que é a voz da Pequena Sereia. Eles, tipo, Não é nada. E Claro. então eu chegava e tinha que provar que era eu. Olá, estás bem? E ele, pronto. Ou então Aí- os brinquedos da Chico, que eu também, olá, carrega numa tecla. Aquelas Sim. atividades dos Sim, miúdos com sim. música, não sei o quê. E então eu tinha que provar que sim, senhor, era eu. Por exemplo, eu quando fiz o Grupo Mal Disposto, eu acho que o primeiro que eu gravei, eu acho que tinha 9 anos. E acho que nunca me caiu essa ficha Não, de o primeiro tinhas 6. 6. Ups. Todos os meus amigos da minha idade e as crianças da minha idade, porque essas crianças não trabalhavam, não é? Não é Sim. normal uma criança trabalhar. Só que depois, como ao mesmo tempo que isso começou a ser as novelas e eu estava lá, como os meus amigos diziam, com os famosos todos e a gravar e depois da escola. Sim, toda tu já eras um fenómeno também Pois. para aquela malta que... E sim, pediam-me autógrafos Da na escola. escola. Malta que andava comigo na escola, que me via todos os dias, pediam-me autógrafos. Mãe e filha, unidas não só, mas também pelos laços das dobragens, Mila e Renata Belo representam a velha e a nova escola desta área. De Ariel, a Pequena Sereia, a Agnes, o Guru Mal Disposto, a história que compõe estas duas dobradoras vai longe. O meu nome é Tomás Delfim, era uma voz. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá Mila, olá Renata. Olá. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Obrigada a Obrigada a nós nós, pelo claro. convite. Tal mãe, tal filha. Renata, tu, antes de mais nada, havia algum outro caminho depois de teres crescido no meio de um estúdio de dobragem? Isto parecendo que não, tu já tens 18 anos de carreira. É verdade. Tu tens 22 anos. É verdade. Mas de facto não havia nenhum outro caminho, ou seja, há vários caminhos dentro desta área, da área artística, mas acho que fora disso, fora da área artística, não havia muitos caminhos a percorrer. Então já, ou seja, começaste muito nova. Podemos começar por aí. Começaste muito nova, não é? Tinhas 3 3 anos e meio, sim. Exato. Sim, Começaste comecei. na locução, não é? Exatamente, comecei na locução, fui entrando também para a área das dobragens, depois com 9 anos, se não me engano, comecei a fazer teatro e daí nunca parei, depois fui fazendo novelas e cinema e sempre com a parte das dobragens e da locução a acompanhar-me e também tudo um bocadinho dentro da área da música, dentro da área de modelo também, é um bocadinho o que aparecer, na verdade. Mila, tu és um nome incontornável desta área, assim, das pioneiras também, ali daquela leva da década de 90. Vamos recuar aqui um pouco, até a uma altura em que, Renata, tu não eras nascida, em que, Mila, vens de uma família de músicos. Certo. E os teus dotes de canto, aliado à tua mania de imitar o Hermano José É verdade. nos intervalos das gravações, levou-te também às dobragens. Sim, porque eu percebi que tinha muita facilidade em fazer vozes diferentes e tinha muito, e pelo menos eu achava que ficava igual ao Herman. Dizia, lá para ele. E eu, olha, parece mesmo a Maximiana. Pronto. Na minha cabeça eu era igual. Sim. Não, mas pronto, a família confirmava que eu realmente era muito versátil, não estava maluca. E entretanto fui explorando um bocadinho essa área, porque há muito trabalho também para se fazer quando se percebe que se quer trabalhar com a voz, não é só a questão do ter jeito, a pessoa tem que trabalhar para continuar a fazer um bom trabalho. Sim, a desenvolver, sim. Sim, e entretanto veio o contra-informação, que foi os meus maiores desafios na parte da versatilidade, Claro. porque aquilo, as mulheres eram todas diferentes, na altura ainda era o VHS. Adoro, claro, fazer vozes diferentes. E como é que daí, ou seja, a tua primeira experiência ligada a esta questão de fazer as diferentes vozes foi no Contra-Informação, mas como é que depois chegaste à parte do meio em si, dos filmes, das séries? Como é que isso foi? Fiz um casting para a Disney, para a voz da Ariel, e fiquei eu. Ok, já naquela altura foi aberto o casting, então. Sim.
ok. E alguém sugeriu o meu nome porque achavam que eu tinha um timbre parecido na altura e eu fiz e fiquei. Pronto, até hoje. E resultou bem. Resultou. Isto foi em 1998, quase 10 anos depois do lançamento original do filme. Uhum. Foi quando esta sereia começou a falar de português de Portugal, porque antes os filmes eram lançados em português do Brasil. É. Como é que foi o mergulho nesta personagem? Foi incrível porque ela é doce e é curiosa e eu identificava muito com ela, não por causa das pernas, claro, mas por aquele lado que ela tinha de curiosidade e de mistério e de querer fazer as coisas à maneira dela e de conseguir fazer as coisas à maneira dela. Pronto, eu identificava-me imenso com isso e depois foi bom dar a minha doçura à doçura dela, juntar as duas doçuras, né? Com a imagem dela e a minha voz. E fundir então, ali. Sim, isso deu-me especial prazer e é das coisas mais queridas que eu tenho no meu coração. Renata, este filme entrou para o teu imaginário de infância? Ou não? Claro que sim, obviamente. Como é que isso... Sentiste algum... Houve aquele fenómeno de quando eras mais nova e descobriste que a tua mãe era aquela personagem? Não, porque eu sempre cresci com isso, ou seja, por exemplo, ainda hoje em dia isto acontece muito, que é, a minha mãe faz 1000 vozes, não é? Mas eu reconheço cada uma delas, tanto que acontece às vezes eu dizer, olha mãe, olha tu. E ela, não, isso não sou eu. Mãe, és tu, eu sei que és tu. Portanto, Sim, portanto acontece-me bastante. Eu reconheço cada uma das vozes da minha mãe. Portanto, eu sempre soube que era a minha mãe que fazia aquela voz e sempre me foi uma coisa muito natural, porque como eu também comecei desde muito pequenina a fazer, sempre me foi uma coisa muito natural e sempre foi, a minha mãe é a voz da Pequena Sereia, a minha mãe é que é a voz da Pequena Sereia. Mas pronto, nunca, só sempre me deu vontade também de um dia ser eu a voz de uma princesa da Disney também. Mas sabes que no colégio onde elas andavam, as minhas filhas, elas diziam, olha, a minha mãe é que é a voz da Pequena Sereia. E eles, tipo, não é nada. E então Claro. eu chegava e tinha que provar que era eu. Olá, estás bem? E ele, pronto. Ou então os brinquedos da Chico, que eu também, olá, carrega numa tecla. Aquelas atividades dos Sim, miúdos com sim. música, não sei o quê. E então eu tinha que provar, sim, senhor, era eu. Era muito engraçado. Aos miúdos. Sim. Sim. E tu tinhas esse grande... Renata, tinhas esse grande trunfo. Sim, exato, que era a minha mãe. Que era a tua mãe. Claro, isso era uma coisa que eu dizia sempre a toda a gente. Achas que era a Cariel, neste caso, seria aquela personagem que as pessoas mais reconheciam naquela altura? Sim, de todo. Porque há muitas personagens que só não tiveram tanto reconhecimento, mas que são igualmente incríveis. Mas sim, de todo, eu acho que mesmo, até às vezes quando nós falamos com malta que nem é de Portugal e o facto da Pequena Sereia, isto é universal em qualquer país, não é? Portanto, sim, eu acho que a Pequena Sereia é de todo a personagem mais, assim, com mais reconhecimento. E por falar mesmo na Ariel, Mila, tu tens uma história muito curiosa que aconteceu enquanto gravavas a série, se não estou em erro, em 2001, o 11 de setembro. Foi horrível. Eu lembro-me de estar a gravar e começar a ver um corrupio para a sala de atores, que havia uma televisão lá antigamente, agora já não há. Recordas-te em que estúdio é que foi isto? Foi na Matinha. Exatamente, na Matinha. Sim. Agora é Uno. E eu, o que é que se passa? E eu fui espreitar e pensei, olha, é um incêndio. Mas, na minha ingenuidade, era um incêndiozinho. Depois começámos a ver os rodapés das notícias e as coisas todas. E eu, não, aquilo foi um avião que se esbardalhou em frente ao prédio. E depois comecei a perceber, não, isto não foi sem querer. Sim, isto é grave. Sim. E ainda por cima é o dia de anos do meu avô, 11 de setembro, mas pronto, ficou ali os dois acontecimentos juntos. E foi horrível, porque nós parámos todos, estávamos todos em choque, claro. Eu lembro-me perfeitamente, foi horrível. E aquilo caiu, ficámos todos com um sentimento muito triste. Ninguém vai gravar a seguir de uma coisa destas, tu percebes? Claro. Pronto, que se tiveres que ir vais, mas é uma coisa muito dolorosa e sem sentido e injusta e aqueles sentimentos todos que nós depois ficamos. E sim, isso foi, eu nunca mais me vou esquecer disso. Pois é, aquela famosa coisa que é
onde é que tu estavas durante o 11 de setembro? Toda a gente se lembra. Tu, no caso, estavas no estúdio de gravação de gravar a Ariel, era a série, exatamente. Oh, Renata, tu tens uma característica que eu achei muito curiosa, que foi que é uma coisa que não se vê muito nas dobragens hoje em dia, que tens uma grande facilidade em comunicar com o teu público nas redes sociais, nomeadamente no Instagram ou no TikTok. Sim. Como é que essa tua faceta começou a explotar? Qual é que era o teu principal objetivo com esse levantar desse véu, digamos assim? Eu já fazia os meus videozinhos que eu achava piada, mas nunca foi com nenhuma expectativa. E depois houve uma altura onde eu pensei, como nós fazemos o workshop de dobragem e locução, e eu pensei, isto já é óbvio para mim, mas para as pessoas não. Para as pessoas que não estão por dentro, ninguém está a par, ninguém sabe o que é que... Claro, e calma, afinal não somos só nós no estúdio, há um técnico, e calma, nós não lemos o guião antes, nem vemos o filme todo, então há sempre essa curiosidade. Então eu, na minha ingenuidade, eu também comecei a partilhar e foi ficando, as pessoas começaram a ter cada vez mais interesse e eu sempre a publicar, porque eu adoro publicar e eu já adoro falar, então eu fazer vídeos é super tranquilo. É uma tagarela. E depois as pessoas vêm ter comigo na rua e dizem, eu adoro os teus vídeos, e eu fico ali na conversa, porque realmente é uma coisa que eu gosto imenso. É tão bom falarmos do nosso trabalho quando nós gostamos do nosso trabalho, quando o nosso trabalho é num ambiente super saudável, é super... Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, e então simplesmente acabo por partilhar um bocadinho isso nas minhas redes sociais. E achas que essa curiosidade tem vindo a crescer? Achas que as pessoas já estão mais esclarecidas no que toca o trabalho do dobrador, ou ainda há aquela grande mística que... Eu acho que as pessoas só se apercebem da realidade quando fazem o workshop, por exemplo. Porque mesmo explicando passo a passo o que acontece, é muito diferente quando tu estás lá de facto e estás a experienciar aquilo tudo, não é? Claro. Portanto, eu acho que há um bocadinho os dois lados. Há aquelas pessoas que já, por exemplo, já viram os meus vídeos todos, já percebem como é que aquilo funciona melhor, mesmo assim, chegando lá é completamente diferente, mas eu acho que ainda há muita malta curiosa. E como é que isto tudo... Achas que quando eras mais nova, quando começaste realmente a fazer dobragens mais ativamente, como é que era para uma criança entrar nesse meio? Claro que tinhas a tua mãe que te impeliu, digamos assim, incutiu o bichinho, inconscientemente ou conscientemente. Mas sabes uma coisa, eu sempre perguntava, tu queres ir fazer? Eu nunca decidia nada sozinha, porque eu não quis impor nada, queria que fosse uma coisa, se ela quisesse tudo bem, se não quisesse tudo bem na mesma. Claro. E havia outra coisa importante que não havia faltas na escola, ela podia ir fazer o trabalho, mas depois do horário da escola. Certo. Isso para mim era muito importante, para ela perceber que, ok, tem aquela obrigação primeiro e depois pode ir brincar às dobragens, digamos assim. Mas sim, naquela altura. Tanto claro. nas novelas e tudo, ela também não faltava à escola, era sempre pós a escola, sim. Pós-laboral. Sim, verdade. E como é que começaste a sentir quando começaste a entrar nesse percurso de dobragens quando eras mais nova? Te lembras do momento em que começaste a achar que já era mais a sério, digamos assim? Não. Não, porque eu sempre fui fazendo isso, houve muitos filmes grandes, vamos dizer assim, de grande nome, que eu fui fazendo. Por exemplo, eu quando fiz o Grumal Disposto, eu acho que o primeiro que eu gravei, eu acho que tinha 9 anos. E acho que nunca me caiu essa ficha não, de... o primeiro tinhas 6. 6. Ups, desculpa. Ainda 6. Mas pronto, nunca me caiu propriamente essa ficha de uau, isto é a sério. Não, sempre foi... aliás, porque eu, trabalhando desde muito pequenina, eu sempre tive um bocadinho numa fase diferente de todos os meus amigos da minha idade e as crianças da minha idade, porque essas crianças não trabalhavam, não é? Não é normal uma criança trabalhar, só que depois, como ao mesmo tempo que isso começou a ser as novelas e eu estava lá, como os meus amigos diziam, com os famosos todos e a gravar, e depois da escola... Sim, toda tu já eras um fenómeno também para aquela malta que... Sim, pediam-me autógrafos na escola. Malta que andava comigo na escola, que me via todos os dias, pediam-me autógrafos, só que lá está, eu como sempre fui gravar depois da escola, e eu lembro-me de acordar às 5 da manhã para me irem buscar às 6 para eu depois estar a gravar no estúdio, e ser
sempre um bocadinho assim esta rotina. Portanto, eu acho que sempre foi o meu normal, entre aspas. Esta pergunta faço para ambas. Que personagens que vocês têm, até me arrisco a perguntar uma da outra, que mais guardam com carinho, digamos assim? A Renata há pouco tempo surpreendeu-me porque ela está habituada a fazer mais ou menos um registro parecido com a voz dela, porque ela basta se rir, fica com menos 10 anos. Sim, certo. E aqui há tempos fez uma personagem onde falava assim mais. E eu, uau, quem é esta rapariga? Sim. A minha mãe literalmente perguntou-me: isto és tu? E eu, sim. E ela, tens a certeza? Nós estamos aqui todos no estúdio a perguntar. A questionar. Porque a minha mãe estava a gravar, estava com o Paulo Om, estava com o técnico, que é nosso amigo também, o Dani. E a minha mãe estava a dizer que eles estavam a dizer: não, isto não é a Renata. Não, e eles, não é. E então tive que ligar à Renata a dizer: olha lá, isto és tu, não és? E era eu. Então, portanto, eu acho que a que me encantou mais nesse sentido, por não estar à espera e perceber que ela é capaz de fazer também coisas diferentes e até ao ponto de não ser reconhecida, isso para mim é um dos maiores elogios que me podem dizer. Lá está, é o trabalho que está por trás. É isso mesmo. Pronto, portanto eu diria que seria essa. Já agora, qual é a personagem? Só para responder. É de um filme novo que vai sair da Disney, que é o X. Vai sair agora em novembro. A personagem chama-se Billy, era mais adolescente. Acabei por fazer uma voz um bocadinho mais diferente, consoante o que me pediram, mas também ainda, isto foi só no trailer também. Sim, o trailer já está cá fora, mas a que me deixa mais com o coração mais quentinho e mais fofinho é a Agnes, sem dúvida, do Gru Mal Disposto, por causa da voz que ela fazia e eu, das postura. tuas, é assim, a minha mãe faz 1000 vozes num filme, portanto, às vezes são várias vozes e muitas vezes podem ter sido a mais pequenina, a voz, ou seja, com menos falas, mas para mim é melhor. Mas olha, vou-te dizer uma que por acaso vou escolher esta porque fez parte da minha infância, que foi no Shake It Up da Disney, da Disney Channel, que foi a mãe da Zendaya. Que eu não me lembro do nome, era uma polícia. E eu lembro. Sim, eu não sei o nome da personagem, mas também não me recordo. Mas por ser, ou seja, a minha mãe fazia várias vozes para o Disney Channel e depois eu comecei a fazer também. E lá está, era sempre que se falava do Shake It Up, eu dizia: a minha mãe é que faz a voz da Zendaya. Era sempre isto. Eras, portanto, a mãe da Solange. Era, exatamente. Mas a voz para mim mais engraçada que eu fiz até hoje foi a da Odete Santos no Contra-Informação. E toda a gente que se lembra do Contra-Informação não é da minha altura, by the way. Isto é outra geração. Porque há vozes que tu fazes que são engraçadas, há outras que são duras de fazer, há outras que são carinhosas. Esta era a mais engraçada de todas e a própria Odete Santos, uma vez estive com ela no Coliseu dos Recreios num espetáculo que eu estava no coro da orquestra do Carlos Alberto Muniz e ela foi ler o seu poema Luísa Sobe a Calçada. E então fomos todos a almoçar juntos. E ela: eu gosto muito da voz, mas a boneca é muito feia. E eu: pronto, da parte que me toca, então está tudo bem, não é? Tudo bem. Já Olha, cá não está também. Certo, mas ficou o teu legado também em homenagem. Sim, claro. Olha, e por falar também em diferentes gerações, Renata, tu que percorreste os corredores de vários estúdios à medida que foste crescendo, passaste por aquele fenómeno de encontrar as vozes de filmes que tu gostavas muito, de personagens que tinhas, que faziam parte do teu imaginário. Claro, fui sempre vendo, mas espera, tu estás a dizer de eu encontrar vozes minhas ou vozes de colegas? Isso aí era com quem trabalhavas? Sempre, não, a cada estúdio, eu queria às vezes ir com a minha mãe para os estúdios, que era para ver quem é que estava lá, que era para eu ver qual eram as personagens que eu ia encontrar lá, mas sim, até porque eu fui também crescendo um bocadinho, lá está, a fazer dobragens, então muitas das pessoas que eu
que eu olhava e ficava, uau, faz aquela voz. Depois eu acabava por me cruzar num filme ou assim, portanto, depois acabávamos, na verdade, por ser colegas. Claro. Até porque muitos desses colegas são nossos amigos. Sim, já há mais tempo. De família, Claro. Sim, alguns ela chama de tio, porque Sim, exato. Chamas tio alguma personagem? Olha, chamo tio, por exemplo, não. ao Bruno Ferreira, que faz o O Olaf, Olaf, claro. e muitas mais. A tanta gente, na verdade. Sim. Chamo tio a muitas personagens, posso dizer que sim. É uma grande honra. Sim, claro. Vocês, Mila, tu és mãe numa família de dobradoras. Uhum. A Rebeca também chegou a fazer dobragens. Sim. Uhum. Uma muito conhecida e reconhecida é a famosa Maddie da série da Disney também, do Hotel do Hotel. Uhum. Como é que no fundo vês estas raízes que tu espalhaste pelas dobragens? Olha, eu fico feliz porque é uma área que quem está nesta área, e tu sabes disso perfeitamente, preenche-nos muito, porque cada trabalho é um trabalho diferente do outro. Uhum. E isso enriquece-nos, porque se tu estiveres sempre a fazer a mesma coisa das 9 às 5, se calhar é um bocado mais boring. Então, saber que elas podem nunca mais fazer dobragens na vida, no caso da Rebeca, que entretanto depois foi mãe e deixou de fazer este tipo de coisas, saber que elas passaram por essa experiência, a Renata continua, e que ela tem essa experiência de viver essas coisas e de ir alimentando e evoluindo e melhorando, faz-me muito feliz, porque eu também sou feliz assim, então percebo a felicidade delas. Muito engraçado. Uma personagem que tu também és muito conhecida, à parte, claro, da Ariel, é uma duas, na verdade, que fizeste nessa série do Yu-Gi-Oh! Sim. Eu fazia as mulheres todas do Yu-Gi-Oh! Exatamente. Também, lá está, né? Lá é está, o que dá a ser versátil. Exatamente, demonstra essa versatilidade e essa plasticidade que tens na tua voz, não é? Tu também achas que também essa série é uma série que te acompanhou também com o passar do tempo, ou achas que... Acompanhou, até porque depois ela ia sendo reexibida e foi uma altura marcante também, porque foi num estúdio que era do Carlos Duarte, um locutor fantástico, e ainda me lembro da gargalhada dele, mesmo muito, e aprendi muito com o Carlos Duarte. Obrigada, Carlos, já não está cá, infelizmente, em locução. Deves-te lembrar de Clunex, outro sono, outro conforto. Pronto, e tinha uma voz incrível e era uma pessoa incrível. E essa série era gravada nesse estúdio que era dele e do Relvas, e foi um período importante para mim, porque eu sinto que aprendi muito nessa série, enquanto, para já pelo ambiente onde estava e depois por ter de fazer tantas vozes diferentes na mesma série. E com certeza também acabaste por te cruzar com dobradores que, por exemplo, o Kimbé, claro, o Mário Bomba, sim, claro, que com certeza ainda quando se cruzam contigo. Sim, nós mas lá está, amigos, é todos. Isso que eu ia dizer, por exemplo, podemos nos cruzar há muitos anos, mas são pessoas que nos são amigas e que trabalhamos, não digo diariamente, mas várias vezes com... E eu própria chamo, ainda outro dia chamei o Mário Bomba e chamo quem for preciso. É isso. E fiz um curso de comédia de improviso com o Mário, que eu gosto muito também de improviso e de comédia. Mais de comédia de improviso que, pronto. As duas separadas não, mas as duas juntas sim. Sim. Comédia de improviso. E pronto, e chamo também esses amigos todos e colegas quando há a possibilidade de o fazer. Mas isso é uma coisa muito boa nesta área, que estamos sempre a cruzar. Tu vais a um estúdio e tu nunca sabes quem é que vai estar lá. Então acabamos por nos cruzar com malta. Uma surpresa. Às vezes eu chego lá e não está lá ninguém, eu fico, fogo. Como é que é possível? Vai chegar a altura em que as pessoas vão chegar lá e vai estar lá tu, e tu vais ser o foco. A voz daquela personagem. Quem sabe. E já achas que já chegou aquele momento em que começaste tu a dar dicas à tua mãe? Ai, não, quer dizer, só, mãe, faz mais assim. Só se for, tipo, por exemplo, a minha mãe, para além disto, também faz direção de atores e também faz a adaptação do filme, antes de dirigir o filme. Às vezes, a única coisa que a minha mãe me pede ajuda, porque estou mais atualizada nisso, são expressões, por exemplo, cenas, sei lá, expressões. Sim, tem um filme onde aparecem lá jovens e dizem tipo, bué da fixe, estás a ver? Cenas mais...
eu conheço bem. Sim, mas pronto, estás a perceber. Tu rejuvenesces ali o texto. Sim, às vezes a minha mãe diz, olha, como é que tu dirias isto? Pois. Estás a Sim, ver? sim. E eu aí digo, olha, eu acho que fica melhor dito desta maneira do que dessa maneira. Depois lá Mais- vemos se fica bem nas bocas, se não fica. Sim, sim. E escolhemos Sim, a sim. melhor opção depois. Sim. Então também há aí um trabalho de equipa aí para... Claro. É uma mentoria de jovem, E às vezes nas músicas também. geração Z. Quando há filmes com músicas também, eu pergunto muito à Renata: olha, achas que fica melhor assim ou assim? Vocês diriam como? Percebes? Sim, Vocês. vocês jovens. jovens. Mas na verdade é sempre um trabalho de equipa. Sim. Em Mesmo tudo. nos workshops que damos as duas também. Sim. Ah, Uma vocês diz dão mata- workshops juntas? Sim, Sim, sim. sim, sim. Ok, contem-me mais sobre isso. Opa, às vezes é tão engraçado porque imagina, está alguém a fazer uma coisa e nós as duas ao mesmo tempo dizemos sorri mais. Dizemos exatamente ao mesmo tempo, no É mesmo sério. tom. É muito engraçado. Sim, isso é uma coisa que acontece porque nós, para além de trabalharmos juntas, como vivemos juntas, estamos sempre a falar e a dizer coisas ao mesmo tempo. É Mas verdade. sobre os workshops, basicamente, decidimos começar a abrir portas a novas vozes, porque também é muito importante termos novas vozes que realmente, pá, aqueles talentos que tu descobres assim de repente e tu ficas, não, fogo, isto isto tem potencial. Então, pronto, nós damos workshops, não é nenhum dia específico, nós vamos lançando datas e depois vamos avisando por e-mail, porque nós temos um e-mail específico para quem tem interesse, para pedir informações. Ok. E pronto, e temos feito sempre as duas. É um workshop de locução, dobragem e rádio. E Locução de rádio. sim, Spot. sim, pronto, mas também temos várias vertentes e também, apesar de ser um workshop, tem a sua parte teórica, mas tem uma parte prática, que é nós passamos praticamente o dia todo a gravar. Há muitas pessoas que eu sei que acompanham o podcast que também têm muita curiosidade em saber como é que se poderiam aperfeiçoar, Sim. a iniciar um Uma potencial carreira, trabalho. Sim. O que nós costumamos dizer é assim: nós precisamos de vozes novas. Ao longo dos anos vamos sempre precisando de vozes novas. Só que ninguém nasce ensinado. Tu também não podes ir Fazer uma cirurgia sem saberes Sem teres um curso, o que é que claro. cortas, ou onde é que cortas, não é? E isto, apesar de ser uma coisa muito funny, é uma coisa que tem regras. Sim. Tens que saber estar a um microfone, tens que ter boa dicção, saber respirar, saber interpretar, time code, blá blá. Portanto, o que nós aconselhamos a quem realmente quer, porque há muita gente, eu só queria experimentar, era um sonho de criança, obrigada, foi muito bom. Pronto, tudo bem, está tudo certo. Sim, mas quem realmente Outras quer querem investir é a questão das formações. A pessoa tem que fazer uma formação, a pessoa tem que chegar lá e saber para o que é que vai. E Porque, perceber mais uma como é que vez, funciona. nós, quando vamos gravar, nós nunca sabemos o que é que vamos fazer. Chegam lá, nós chegamos lá e dizem, pronto, Agora olha, vais ser agora uma existe. lagosta. Estás Ok. nós nunca sabemos. Ok, se eu for gravar um filme 2 e eu já fiz uma personagem no filme 1, eu provavelmente já sei qual é a personagem que vou ser, mas nunca sabemos para o que é que vamos. Portanto, nós temos de estar sempre aptos Preparados. para fazer o que for. E fazer as reações com a voz da personagem é muito difícil. Conseguir manter ou seja, nós às vezes estamos 4 horas a gravar e conseguir manter uma voz durante 4 horas é muito difícil. Portanto, Claro. com isto nós dizemos, a formação é de facto uma coisa muito importante. Sim, e a pessoa depois de fazer vai perceber se realmente quer, se é fácil, tão fácil como a pessoa pensava que era, Uhum. ou pode não achar, não, isto realmente é muito difícil, porque não é tão fácil como parece. Sim, fazer isso é um dobragens. feedback muito que nós recebemos Pronto. várias vezes nos workshops, que lá está, todos os vídeos que eu ponho nas redes sociais são dos workshops. E são verdadeiros, não sim. é fake. Sim, sim. Ok, já há alguma... Recebem feedback, achar que... Não, mas hoje em Não. dia às Não, por vezes acaso as não, pessoas pois. dizem coisas do nada. Ok. Não, por acaso tenho um feedback muito positivo lá aos vídeos dos workshops e é sempre pessoas a dizer como é que eu faço para fazer, porque eu também quero fazer. Sim. Mas por acaso isso é um feedback que nós temos das pessoas que participam nos nossos workshops, é que realmente não é tão fácil como parece. Uhum. Porquê é que tu achas que não há mais vídeos do estilo dos teus de mostrar
os bastidores, digamos assim, de Agora há. De uma formação. Antes não seja não de uma havia. formação ou de um dia-a-dia de um dobrador num estúdio. Agora já começa a agora haver. já muita gente faz. Sim. Quando eu comecei a fazer, eu acho que se tinha visto 1 ou 2 no máximo, mas eu após eu começar a fazer, eu vi por acaso também muito mais gente a partilhar Olha, nas redes no meu sociais. caso, é ela que me diz: oh mãe, devias fazer uma coisinha. Não, eu ponho literalmente a minha mãe, eu digo, mãe, quando estiveres lá gravas e eu edito. Eu ponho. Ela faz tudo e depois ela é que manda. Sou eu que ponho e disse, mãe, dá cá, vou pôr no teu Instagram. Mas deixa-me só terminar a questão das formações. Sim. Já aconteceu eu conseguir chamar pessoas que se destacaram dos workshops, porque essa é a nossa finalidade, é formar pessoas para fazer dobragens. Sim. Não é? No captar. último filme pôs-se 4 pessoas do conseguimos workshop. pôr 4. Agora também depende muito do cliente, que Às pronto, vezes que tem o os filme, às vezes o querem cliente não aquela quer. pessoa, aquela coisa. Sim, mas mesmo assim já foram bastantes pessoas que vieram dos workshops e mesmo fizeram o filme que passou no cinema e fomos todos contentes de ver o filme. É muito giro. Sim, vocês estarem por trás dessa vontade de alavancar e dar continuidade, na estimular verdade. a área e o mercado claro. da área Claro, é tem muito que ser, importante. tem Claro. Porque eu acho que há trabalho para toda a gente, é só uma questão de haver uma boa divisão por todos e todos conseguimos trabalhar muito bem, porque Sim, mas esta há área muito trabalho. é um bocadinho fechada, é um bocadinho difícil de entrar, mas quando se está nesta área é incrível. Mila, tu começaste nos anos 90, Uhum, ainda durante o grande boom das dobragens. uhum. Agora, 30 anos depois, e com todas as mudanças e inovações das quais a Renata começou a fazer parte, como é que vês estas últimas evoluções na área? Eu, na verdade, comecei em 88. Então, pronto, começaste, ok, no final da década de 80. Eu então. ainda gravava para fita, só para tu teres Para noção. fita, Para fita. pois. Portanto, eu não Uma podia ginástica. enganar e tinha que fazer mesmo em cima do... Sim. Pronto. Olha, é muito bom acompanhar esta evolução tecnológica toda porque vem facilitar muito o nosso trabalho. Uma coisa que nós antes demorávamos um episódio a fazer, se calhar uma tarde toda porque era para fita e tinhas que estar ali a fazer-se mesmo no sítio certo. Agora numa tarde consegues fazer 5 ou 6 ou 7 ou 8 e está tudo bem porque... Podes tirar as pausas, podes não sei o quê, aquilo Sim, fica sim. tudo certinho, está tudo bem e vem facilitar muito o nosso trabalho. E depois também há técnicos realmente muito bons que nós. É muito Eu vou importante a dizer parte do uma coisa técnico. e ele já fez. Pronto. Olha, chega 2 para trás, já está, já fez. Também me conhece bem, por exemplo, o isso, Daniel, é ele isso. conhece muito bem, eu vou dizer ele. Queres que encolha? Eu, só ao final. Sim. Pronto, já me conhece muito bem e é muito fácil trabalhar assim também. E lá está, é um trabalho de equipa, não só É isso não mesmo. é o dobrador, é o diretor, Claro. é o técnico. É tudo, É é tudo. verdade. E tu, Renata, tu com a tua página com as tuas páginas nas redes sociais, o que é que tu sentes que mais estás a provocar nas pessoas que acompanham os teus vídeos relacionados à área das dobragens? Olha, eu diria que é a curiosidade. A curiosidade, eu acho que as pessoas ficam, calma, mas o que é isto? Eu recebo mensagem a dizer, eu vi este vídeo, é o quê? Porque lá está, eu por acaso eu ponho sempre na descrição que isto foi gravado no workshop de dobragem, de publicidade, mas há pessoas que não vêm e mandam-me sempre mensagem, isto é o quê? Eu quero experimentar, eu quero oferecer. Quantas pessoas não vêm falar verdade. connosco para oferecer o nosso workshop como prenda de É aniversário, verdade, de é namoro, de... Que engraçado. Muito giro. E depois às vezes temos mãe e filha a vir fazer, casais, É. irmãos. Que giro. Têm desconto, esses têm desconto. Esse tem desconto, tem, por By serem, the way. por serem familiares tem desconto, sim. Mas é muito interessante por acaso ver a reação e o interesse que as pessoas têm. É muito bom e sabe bem, sabe bem. Porque tudo o que eu gravo e edito dá-me imenso trabalho, não é? E agora também com uma bebé é um bocadinho difícil de estar sempre, de ter tempo para editar, porque eu gravo muito, tenho muito conteúdo para editar para depois pôr assim um videozinho de 2 ou 3 minutos, mas depois até sabe bem ver o resultado Claro. e o interesse das pessoas nos workshops. Claro. E que continue assim e que continuem também a estimular aqui esta área que é Yes. super importante. Olha, muito obrigado.
Nada, Obrigada a nós, nós. adoramos. Muito obrigado também a si desse lado por nos ter acompanhado nesta viagem ao passado. O meu nome é Tomás Delfim. Este podcast conta com a coordenação de Joana Beleza e João Martins e direção de João Vieira Pereira. Se tiverem sugestões, podem enviar para podcasts@empresa.pt. Era uma voz e continuará a ser.